Olá, amiguinhos. O episódio de hoje tem tudo a ver com o nosso último podcast. Se você não viu, pelo amor de Deus, veja. A gente em breve vai estar montando uma playlist aí só dos nossos podcasts. O episódio de hoje é muito legal. Muitos de vocês têm essa loucura por carro, assim como eu. E a gente tem aquele amigo que não é tão inclinado a isso, que por conta de hype, ou ele passa a gostar, ele fala assim, puta, eu vou tentar participar disso. O vídeo de hoje é o que eu já tinha que ter feito há um bom tempo, que é o quê? O guia de como não ferrar o seu amigo enquanto ele compra um carro. A gente já falou disso em um episódio específico do Fusca Vlog, mas ficou faltando muita coisa na época e tá na hora da gente fazer um remake. Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aí. Bora pra vinheta. É isso aí. Muitas vezes na vida, os nossos amigos tentam agradar a gente, tentam participar da nossa vida, ainda mais quando a gente chega na vida adulta, que a gente consegue eh, adquirir certas coisas que na adolescência a gente não conseguiria. Nossos amigos tentam acompanhar a gente, e é meio que intencional, né? Às vezes é um jogo, às vezes é um hobby, e carros são um hobby, o hobby mais caro do mundo. Mas isso a gente vai deixar pra falar em outro momento, sobre o hobby mais caro do mundo. Você aí que tem um amigo que tem muita vontade de participar desse universo dos automóveis, antes de tudo eu vou estar recomendando o guia de como comprar seu primeiro carro, da Carro de Review. Foi um guia que eu fiz com o Theo. Cara, minha obra-prima. É minha obra-prima. Eu demorei um mês pra fazer. Foi minha obra-prima, eu não tenho o que falar. Tudo que eu gostaria de trazer de uma forma mais técnica está lá. Mas eu sei que você não tá afim de ver aquele vídeo, você quer ver certas coisas que não dá pra falar lá. Então fica comigo. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é: fale pro seu amigo a seguinte coisa: cara, você já andou nos carros por aí? Você já andou no que você tem vontade de ter? Eu cometi esse erro com o Keito, com o XR3, e eu sei que muita gente comete o mesmo erro. Fala assim, cara, esse carro é legal, e ponto. E não necessariamente é legal. Eu vou falar pra você que Fusca é legal, né? E muita gente odeia Fusca, muita gente ama Fusca. E é um gosto, né? A pessoa pode zoar, falar que é uma carroça, que isso e aquilo, mas é um gosto no final das contas, né? Eu prefiro muito mais um Fusca do que um Renault 19. E muita gente pode discordar e tá tudo bem. Fato é, cada pessoa tem um gosto individual sobre algum aspecto da vida. E o carro não é diferente disso. Tem gente que fala assim, cara, não faz sentido ter um carro, faz sentido ter uma moto. Isso aconteceu também já comigo. Um amigo meu tinha um carro antigo, ele acabou indo para as motos. Então, isso acontece. Então, o primeiro de tudo é deixar claro para quem acompanha a gente nessa nossa vida muito louca, que os bens materiais eles são uma coisa alheia. A gente tá pelas pessoas por elas estarem com a gente, pelos momentos, por estarem na nossa vida. Eu acho que é assim que a gente escolhe os amigos. Os amigos vêm a gente quando a gente tá fudido, quando a gente tá bem, quando a gente, enfim, independente do que a gente esteja sentindo, o amigo tá lá. É isso que é um amigo. E por isso que é tão difícil ter amigos. Porque normalmente a gente não vai ter sempre uma pessoa do nosso lado nos momentos que a gente tá fudido. E normalmente a gente vai estar mais fudido do que bem. Essa é a vida. Então, a primeira etapa é falar pro seu amigo, cara, é isso que você quer? Vamos testar? E andar, ver o que que ele acha legal. Uma vez que ele andou, eh não vai ser um Escort de R$ 3.500, pode até ser, mas são casos e casos.
Na maioria das situações, você vai estar procurando um modelo que seja um meio termo daquilo que seu amigo quer, né, e o seu amigo também, obviamente. Então, por exemplo, cara, eu quero muito um Gol GTS. Cara, você não vai direto num Gol GTS, até porque é besteira, o que você vai gastar para comprar um bom, não vale a pena, e o que você vai gastar de pouco em um que tá ruim, você vai, enfim, deixar de ter um carro que vai trazer uma experiência muito melhor do que vamos ser mais claros. Você tem um amigo que quer, por exemplo, um Santana Executivo 88. Aí você fala assim: "Cara, por que que você quer um Santana Executivo 88?" "Porque eu acho bonito." Nesse momento você tem que falar assim: "Cara, será que não valia mais a pena você pegar um Santana, eh, que fosse quadrado, pode ser qualquer modelo, que você priorizasse uma estrutura, um carro com estrutura, uma mecânica legal ou só mecânica legal, sem tanta estrutura, mas que, enfim, cada um vai ter que decidir o seu ponto forte ou fraco, e aí você caracteriza como executivo." Ou, por exemplo, às vezes você fala assim: "Por que que isso aqui é o executivo?" "Ah, porque ele é 2.0, anda bem e é grande." Será que não era interessante você ver um Versalhes, por exemplo? Será que não era interessante você ver um Santana 2010, 2009? Então, são decisões que a gente tem que estar tomando, e a gente, como quem gosta de carro, a gente tem esse dever, é meio que uma missão dada pra gente, por Deus, diabo, foda-se, que é o quê? A gente tem que orientar quem não tem orientação. Cara, carros são um tópico que 3% do Brasil consegue compreender o básico. A maioria das pessoas compra um carro porque ele é bonito, porque ele tá na moda. Então, nosso peso é muito grande, entendeu? Se a gente não tomar a decisão certa, as pessoas que a gente gosta se fodem. E eu acho que nem eu e nem você queremos isso. Então, a primeira questão é: realmente é o que você quer? Ótimo. Não se prenda a modelos. Isso eu já falei também no roteiro lá da Carro de Review, do Guia de Comprar Seu Primeiro Carro. Uma vez que você não se prendeu em modelos, você pode se prender a uma plataforma, por exemplo, você pode se prender a uma mecânica, mas não a modelos. Você tem o início de uma coisa legal. O carro certo, ele não vai aparecer quando você quer. Isso tem que ser muito claro, né? Eu tenho um amigo, um beijo pro Vitinho, que entrou nessa fase em que ele iria comprar um carro e ele saiu de um Gol G6, ele tinha começado no Gol G4, do Gol G4 foi pro Gol G6, e ele me veio desesperado falando que o sonho dele era um Vectra GTX. O problema do Vectra GTX é que ele é um carro que ele é muito parrudo por sinal, então você vai encontrar com muita quilometragem. Tipo, muita quilometragem. E ele é muito fácil de voltar a quilometragem. Então até os que têm baixa quilometragem, normalmente não tem. Se você puxar, você encontra. Então eu falei pra ele: "Vitinho, será que não era mais adequado, ao invés de você pegar um Vectra GTX, você fazer um teste?" E o que que eu sugeri pra ele? Pega um Astra 2.0 Elegance. Não precisa ser um Elegance, mas um Astra 2.0. Acabou que ele achou um Elegance. E faz um teste para ver se você acha que esse carro cumpre com o que você espera. E, cara, é muito mais fácil você encontrar um Astra hatch 4 portas do que você encontrar um Vectra GTX. Dito e feito, ele encontrou um carro, não vou dizer que era o melhor Astra do mundo, mas era muito bom. Para o que era, para o valor, era muito bom. E, dito e feito, ele pegou o Astra. Eu nunca vi esse moleque tão feliz na minha vida. Ele ficou um bom tempo com o Astra, ele curtiu tudo que dava pra curtir no carro. Lembrando, ele não é uma pessoa, até expondo você, Vitinho, desculpa, mas o Vitinho não é uma pessoa do MOI, não é uma pessoa, é um ser humano normal. Ele
curtiu pra caramba. E isso foi muito satisfatório de ver. Então, depois ele fez o teste e aí sim ele pulou para um Vectra. Então, assim, às vezes os nossos amigos têm um sonho e a gente tem que entender que é uma escada. Pô, seria adequado ele achar um GTX de primeira? Seria. Pela faixa que ele queria, ele iria achar? Não, não bom. Então, às vezes, é adequado o quê? A gente orientar quem a gente gosta a partir para uma coisa mais simples, fazer um teste, se aquilo der certo, partir para outra coisa que seja similar. Tive um outro amigo que foi entrar nesse mundo dos antigos, né? E ele já começou de cara com Opala, sem experiência. Eu também não tinha experiência. Ele já começou com Opala, que era um Commodorinho 4 cilindros, e aí. Não, era um Commodorinho 6 cilindros e era automático e foi convertido para manual. O carro era um desastre. Ele gastou uma fortuna. Logicamente, depois ele recuperou. Já era um momento que o Opala já era valorizado. Era um 89, 88. E era caracterizado como diplomata, né? Então, assim, o carro ficou bom, assim, esteticamente, mecanicamente nunca ficou legal. Só que o grande problema, mesmo ele tendo os recursos e a mão de obra, foi que ele nunca conseguiu curtir. E em seguida, depois desse Opala, teve uma E46, que ele curtiu muito mais. E simultaneamente ele pegou uma C10, que ele curtiu por 2 dias. Tem gravado no canal, vocês podem ver. No fim das contas, a C10, que era um sonho, ele não conseguiu curtir nada. Nada. Ela ficou pronta, depois vou estar mandando as imagens pra vocês. Ele recuperou o dinheiro, mas ele caiu fora dessa vida, porque talvez em um universo paralelo, se ele não tivesse pego esses carros da forma que ele pegou, tivesse começado numa coisa mais simples que desse pra curtir, provavelmente ele teria ficado. Outro exemplo de um amigo meu, ele começou com um Fusca 1300L. A gente brincava que eu ia comprar esse carro dele. É, O carro foi pago um preço honesto nele. Ele não foi caro, até pra época não foi caro. E mesmo fazendo manutenções, fazendo coisas que, sinceramente, ele não tinha uma pessoa boa pra fazer. Era aquele Fusca, sabe? Tipo, meio amarrado, que, tipo, cada hora é uma coisa com alicate, com arame. Nunca tá bom. O meu dá um pau em umas coisas, mas sabe aquele Fusca todo remendado de. Enfim. Era esse carro dele. Cara, ele curtiu tanto, ele viajou tanto com aquele carro, mas tanto, 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 que chegou um momento que ele tá bem de vida, ele encostou o carro e foi viver a vida dele. Ele falou, mano, eu não vou vender esse carro. Não sei se ele chegou a vender depois, mas até então não era vontade dele. Então, é, uma introdução adequada para os carros, ela é muito importante. Ela é muito importante, entendeu? Tem gente que simplesmente não tá afim. Eu tive amigos que tiveram carros antigos bons e pularam fora. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. É normal. Mas tem gente que você vê que gosta, que, sabe, se ferrou muito. Não precisava se ferrar tanto se tivesse começado melhor. Então, é, depois de falar, não se apegar a um modelo específico, cara, comece com o carro mais correto possível. O que que é o mais correto possível? O que melhor cabe no bolso, mas que tem um ponto forte muito bom, uma estrutura muito boa, uma mecânica muito boa. E assim, cara, é entender que é um carro velho. Então, pô, não adianta você ficar puto, frustrado que o carro tá usando 2 cilindros, igual esse Fusca aqui. Eu liguei ele hoje e tava certinho. Problema de vedação na agulha. Então, assim, você entendendo, desmistificando essas coisas, você entende que o carro antigo ali
tem aí a sua magia e que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Então, isso tem que ser dito. Agora tem outro lado, às vezes nossos amigos eles querem partir para um carro que não é antigo, né? Cara, o carro que não é antigo, ele é mais caro para iniciar. Eu pelo menos penso isso, é mais caro. Pô, um Honda Civic SI ele é caro para comprar, um Up é mais caro para comprar. É, e a primeira preventiva desses carros, ela é uma bala, né? Tipo, cara, uma preventiva de freio de um Up, ela vai ser o valor de fazer os freios e a suspensão e mais uma porrada de catado de coisa no Fusca, entendeu? Então, tipo assim, é diferente, é diferente. E o que que tem que se entender desses carros que são mais esportivos? Eu não vou entrar no mérito dos esportivos de adesivo, tá? Esportivos de adesivo é outra história. Eles são esportivos por algum motivo. Então, o Up, o Up não é esportivo, beleza. Então, ah, já que não é esportivo, então não tinha por que ter pastilha Brembo, né? Acho que o esportivo não precisa disso. Assim como o Sandero RS também não deve ser esportivo. Enfim, eles têm componentes que são mais caros de fazer manutenção, porque eles são carros que entregam mais performance, né? Não precisa ser necessariamente um Up. Pô, pega um T-Cross, pega um, enfim, um Cronos, um Cronos não, como é que fala? Fastback, né? Fastback da vida. Cara, o carro tem turbocompressor, já é outra ideia. Pega, sei lá, um Renault, como é que chamava aquela porcaria lá? Fluence GT. Excelente porcaria, por sinal, adoro aquele carro. Fluence GT é um Fluence com motor de Sandero RS turbo, né? Feito pela Nissan motor. Então, assim, é diferente. É diferente. Aí você tem carros tipo, puta, um Ômega 3.0, que ele não é novo, mas ainda não é tão velho. Você fala, porra, mano, onde eu vou achar qualquer coisa disso? Pô, pega uma i46, tá ligado? Caralho, onde eu vou achar alguma coisa disso? Então, são carros que aí começam a entrar numa coisa diferente, né? Quando a gente não entra no clássico nacional, a gente começa a entrar em questões diferentes. Você fala, puta, onde eu vou achar uma bomba de óleo pro carro, né? Onde eu vou achar uma correia boa? Onde eu vou achar. E aí você tem que começar a garimpar, você tem que começar a procurar em estoque antigo, você tem que começar a procurar. Como é que fala? No AliExpress, no eBay, na Amazon. Na Amazon, inclusive, isso que. Dica boa, se você precisar achar alguma coisa assim, precisa importar, a Amazon ela é interessante até pra essas coisas. Então, já começa a ser uma coisa diferente. E o legal do carro mais moderno, lógico, um carro mais moderno você pega bom, você não pega sambado. Se você pegar um sambado, você vai sofrer a mesma coisa que o antigo. É que você entra numa coisa que é muito legal. Você pega o carro e você fala assim: peguei o carro tá com uma manutenção preventiva boa, eu vou começar a fazer upgrade. Isso é uma fase muito gostosa, seja do carro clássico ou seja do carro moderno. Quando você entra na fase de fazer upgrade no carro, é muito legal, é muito gratificante. Você vê o teu amigo comprando um jogo de roda, botando pneu legal. Inclusive, temos aí rodas para anúncio e pneus também, tá? É muito satisfatório de ver o cara indo fazer um remap, mudando um escape, fazendo. É muito legal. É muito legal. Você começa a entrar numa fase muito legal do carro, que é aquela fase que você começa a ver o carro evoluindo, né? Então, cada carro ele vai ter essa característica e cada pessoa vai ter uma escolha, se ela acha mais interessante ou menos interessante, tal coisa. E também tem aquele tipo de gente que literalmente não tá nem aí. Ele quer um carro para ir para ponto A, ponto B, né? Então, depois que você escolheu, não só pegou o modelo, escolheu um carro bem bacana, um carro íntegro. Cara, o interessante é você ensinar a pessoa a manter, né? Independente se é uma pessoa que gosta de carro ou não. Recebi um marido da amiga da minha esposa e ele chegou aí com um Ford Ka. E, cara,
Eu tive que explicar pra ele que trocava o filtro de óleo e o óleo. Eu tive que mostrar pra ele qual que era o óleo correto. Ele tava com o carro há 6 meses e comprou o carro e não trocou o óleo. Então, existem umas coisas que a gente tem que ensinar. A gente que gosta dessas tranqueiras, pô, eu troco óleo de 6 meses, boto Valvoline com o Thiago. É, cara, a gente tem que saber, não tem jeito. E o que a gente tem que ensinar pra galera que não é tão do meio automotivo é, cara, aprenda a ler teu manual. Aprenda a ler teu manual vai te dizer tudo. O manual do carro vai te dizer tudo. Hoje em dia a gente tem todos os manuais de todos os carros na internet de graça. Esse é o principal. Ah, mas o Honda Civic. Sim, vão ter alguns carros específicos que o óleo é mais específico e aí vai ser diferente. Para isso, você consulta o mecânico. Por exemplo, Fusca não é 2050, né, gente? Eu faço conforme o meu preparador montou o motor. Então, cada carro vai ter aí a tua questão, mas o importante de tudo é você saber certos aspectos básicos de manutenção automotiva, entendeu? Então, isso a gente tem que ensinar pra galera, nossos amigos, porque, mano, se a gente não ensinar, o cara vai tomar na tarraqueta. Ih, esse mosquito tá me atacando. Tadalski. Então, é definir se quer isso mesmo, não se apegar a modelo específico, encontrar um carro íntegro, ensinar. Ensinar sempre, mano. Sem gatekeeping com porra nenhuma. Sempre seja muito aberto, sempre seja muito humilde. Explique sempre o que é possível, o que não é possível, o que vale a pena, o que não vale a pena. Eu adoto uma postura muito cu na mão, muito cuzona. Eu sou muito cuzão. Então, pô, vou dar umas dicas, vou falar umas coisas, mas, porra, eu não vou falar pra você, faz um Uno Fire cursado 1.6, tá ligado? Não vou falar essas merda. Eu já fui assim. Hoje eu adoto uma postura muito mais, cara, muito mais conservadora com questão com carro, sabe? Tanto que essa questão de Fusca e tal, eu sei que eu sou um caso específico, as pessoas não são assim, então eu nem faço questão de recomendar, entendeu? Mas enfim, entendido esses pontos, eu acho que é muito importante agora a gente salientar que a gente tem que sempre deixar muito claro para as pessoas que carros são objetos perecíveis. Então, é, cara, a montadora, ela não faz as coisas para durar para sempre. As coisas têm fim. É, a gente tem que deixar claro para as pessoas que, pô, tá bom. Você vai lá, pegou teu Astra, fez a revisão, fez as coisas. O carro tá bom, de repente ele vai fazer uma viagem. Porra, uma válvula termostática que foi a única, que é sempre assim, a válvula termostática foi a única coisa que ele não trocou, que ele tinha que ter trocado. Travou, motor ferveu. A galera dos anos 90 tinha muito isso. Puta, aquele carro era amaldiçoado, aquele carro nada dava certo, que não sei o que não sei o que lá. E aí você puxa a capivara e você fala assim, cara, não é que o carro era amaldiçoado, que o carro não dava certo. O problema é que você só fazia bosta. Ou que você deixava de fazer as coisas. Então, a gente tem que dizer pras pessoas, cara, que, porra, mantenha tuas coisas. Vai dar merda às vezes. Não é zero, não é novo. E até quando é novo, dá merda. Tenha ciência disso. E coloca na balança que a partir do momento que você pegou um carro, vamos supor que seja um carro normal, decente, que não é antigo, que não é fuçado, que não é nada para uso do dia a dia. Pô, você achou um carro com estrutura boa, com motor bom, pá, deu uma merda. Tenha que fazer o motor. Cara, é muito mais barato fazer o motor do que você desencanar, vender a preço de banana e pular pra outra bomba. E também tem aquela galera que pensa assim, nossa, essa galera que mais me dá raiva.
chega pra mim e fala: "Puta, eu quero comprar um Citroën C4 Palas, porque eu quero ter mais filhos". Eu falo: "Porra, mano, eu cresci numa buceta de um Core, sabe, num Daihatsu Core, nasci num Daihatsu Core". Depois fomos pra Palio Uno Gol, Palio Uno Gol. Porra, mano, você pra que você precisa de um você vai nascer, como diz o como diz o Martins, você vai nascer o LeBron James de você? A gente também tem que parar com essa porra, a gente tem que orientar quem a gente gosta, falar: "Pô, para com essa porra, para com essa porra, eles de carro gigante, pra quê? Você vai fazer Fred? Compra uma HR, compra uma Ducato". É legal a gente orientar a galera com isso, porque a galera não sabe, tem uma Gran Vitara. Você não sabe que a porra da Gran Vitara faz 4? Só gasolina boa? Gasolina ruim, só gasolina boa, 4. Ah, mas a Blazer, vai tomar no cu, mano. Blazer, porra, Blazer, para dia a dia, você é louco. Então a gente tem que orientar, a galera não sabe, a galera genuinamente não sabe, tá ligado? E basicamente é isso, mano. É não se pegar modelo, aliás, explicar pra pessoa se ela quer isso mesmo, você quer isso mesmo, quero, então tá bom. Não se pegar modelo, achou um carro legal, que tem algum ponto forte, algum outro fraco, resolve esse ponto fraco, faz a manutenção geral, ensina a pessoa a manter a porra do carro. E cara, se prepara, porque vai dar algum chabu alguma hora. É a vida até se estabilizar, entrar nessa fase, que nem eu tô com o Fusco aqui. Mano, dá sempre uma merda muito específica. Cara, demora muito. Demora muito e vai muito dinheiro. Tendo isso ciente na sua cabeça, a vida é ótima. Então, é isso que eu queria falar. Um beijo, um abraço a todos vocês e tamo junto.